Bom dia a todos. Bem, Deus me deu dois privilégios nesse dia muito grande, ou nesses dias aqui. Estar com os irmãos, e dentro disto gozar da comunhão, ouvir as mensagens e também poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta manhã. O primeiro engloba tudo isso aí. Eu particularmente fiquei muito feliz de poder participar da Associação Nacional. Eu só tinha participado uma vez e de verdade, irmãos, é muito bom saber e conhecer o nosso povo batista regular de todo o Brasil. Eu fiquei muito feliz quando pude, tentei conhecer um ou outro, eu sei que é bastante gente, então foi um privilégio muito grande e eu louvo a Deus por isso. O segundo foi de segurar a placa no templo ali, para os pregadores. Mas tudo que o homem semear, e olha, quase que deu briga para segurar essa placa hoje. Obrigado aos irmãos aí pelo apoio, tá? Eles que vão ajudar. Meu tema, então, é o empreendimento missionário na proclamação da mensagem que não envergonha. Antes disso, eu queria apresentar a minha família, que é um grande tesouro que Deus me deu. Minha esposa, Anaí, está ali sentada comigo, e meus filhos, Luciano de 16 anos e a Lorena de 12 anos. Eles estão um pouquinho nervosos lá hoje, porque sabem que eu vou pregar agora de manhã. São crentes em Jesus e são uma grande bênção na vida da gente, E é muito bom ter a família nesses momentos. Segundo, queria que você pelo menos visse a foto lá do templo onde nossa igreja se reúne. Aqui em Campinas, na Vila Teixeira. É o meu primeiro ministério e nós estamos lá há 17 anos. Tem sido uma bênção servir ao Senhor ali e eu reconheço e sei que é pura graça de Deus. Não há outra explicação. Depois dos 40 a gente vai ficando mais emotivo. Acho que depois dos 60 então é só lágrimas. Muito bem, vamos lá então. Aproveitar bem o tempo. O empreendimento missionário na proclamação da mensagem que não é vergonha. Os textos, com alguns versos que nós vamos ler, está aí, Mateus 9 e 10. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Mateus 9, vamos ler os versos de 35 a 38. E depois, no capítulo 10, alguns versos. Mateus 9, do 35 ao 38, e capítulo 10, alguns versos do capítulo 10. A palavra do Senhor nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. De 5 a 7. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Agora, 16. Eis que vos envio com ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. 31, 39 e 42. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E qualquer que tiver deixado
Aliás, e qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar. Querido Pai, grande é a responsabilidade que o Senhor nos concede neste momento, de abrir a Tua santa palavra e aprender dela e compartilhá-la com os irmãos. Por favor, Deus, seja servido em receber toda a glória. E ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades neste momento, para que na dependência do Teu Espírito, falemos somente aquilo que é aprovado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, disse: empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Eu vejo nessa frase, irmãos e irmãs, duas atitudes muito importantes. Primeiro, empreendei é uma ação. Empreender é pegar uma ideia e colocá-la em prática, com muita dedicação, planejamento, trabalho, entrega, desprendimento, voluntariedade. É perseguir o alvo com toda a vida e talvez a vida toda. E eu estou convencido de que não há progresso missionário em lugar nenhum sem que haja empreendimento. E penso que Romanos 10, versículos 14 e 15 nos dão essa base. Mas há uma segunda atitude importante. Esperai é expectativa de Deus. Então, na mesma proporção em que nós empreendemos, esperamos em Deus e de Deus. E eu estou convencido de que não há progresso missionário em lugar algum sem a fé que espera em Deus. Há um verso no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 6, que eu particularmente gosto muito. E até aqui nessa associação andei praticando a primeira parte dele e praticarei a segunda no decorrer dos próximos dias, por uma situação que estamos passando na igreja. E lá diz assim: semeia a tua semente pela manhã, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe se esta, se aquela ou se aquela outra dará fruto. Então espere, tenha expectativa, semeie no desejo profundo, na fé sincera de que aquele que todas as coisas vê está te vendo e que sabe o seu tempo pode te trazer uma resposta surpreendente. Em muitos lugares, meus irmãos, missões é assunto morto. Não é sem razão que muitas igrejas estão mortas, ou porque não há empreendimento missionário, ou porque não há expectativa. Eu quero dizer para você que Deus tem o hábito de honrar os que são capazes de crer que Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. Hudson Taylor sabia disso quando foi para a China. Ele viveu inteiramente pela fé. Por ele, Deus levantou mais de 800 missionários no mundo. 125 escolas foram plantadas lá na China. E milhares de convertidos. Um homem que impactou sua geração. Eu já li a biografia dele mais de uma vez. E às vezes, quando eu estou assim, nas questões missionárias, eu me pego um pouco deixando a desejar, por conta do envolvimento em outras áreas. Então eu pego aquele livro Heróis da Fé, eu gosto de ler. Parece que aquilo incendeia o coração da gente. Ele foi um missionário de Deus, mas ele foi um empreendedor, e ele esperava em Deus. Dizem que na porta da sua casa tinha duas placas, uma na entrada e a outra na saída. Na entrada estava escrito Ebenezer. Aliás, quando ele chegava, escrito Ebenezer. E quando ele ia sair de casa, do lado de dentro estava escrito Jeová Jiré. Então continuamente ele se lembrava, quando ele chegava e lia aquela placa, ele podia dizer: mais um dia, até aqui o Senhor nos ajudou. E quando ele acordava pela manhã, que ele ia sair para o campo,
ele se lembrava: Deus proverá. Ai, irmãos, quiçá nós tivéssemos também uma placa dessa na porta da nossa casa, para empreendermos para Deus e para esperarmos de Deus as suas ricas bênçãos dos céus. Um outro irmão que me vem à cabeça, sempre quando eu penso em missões, é esse daí, o William Carey. E se você estivesse no ano 1761, andando por uma das ruas da Inglaterra, você encontrar um adolescente que procurava serviço. E ele bateu numa porta, que era uma sapataria, e pediu serviço ali, e ele foi recebido. Ele pensava que ia ser um sapateiro a vida toda. Mas na medida em que ele foi trabalhando, Deus preparou um amigo chamado John Orr. E aquele amigo apresentou Jesus ao William. O William então creu em Jesus Cristo como Salvador. E o seu coração começou a incendiar-se por missões. Foi batizado em 1783. Estudou a palavra, mas ele foi reprovado no seu exame de ordenação. Mas ele era um perseverante, insistiu um pouquinho mais e finalmente, em 1787, foi ordenado. Tornou-se pastor de uma igreja batista e começou a pregar sobre missões e orar: Senhor, envia pessoas ao campo missionário. E às vezes Deus tem certas maneiras de lidar com a gente que não entendemos, porque na medida que ele orava para Deus enviar pessoas ao campo, não é? Deus moveu o seu coração para enviá-lo ainda. Mudou-se então para lá. Foi o seu empreendimento missionário onde ele iria gastar a vida toda. Quando ele chega lá, seu filho morre, mas ele persiste e continua o trabalho. Em 1800, alguns anos depois, batiza o seu primeiro convertido, ou o primeiro convertido ao Evangelho. Mas ele tinha um alvo. Quando a irmã mostrou a Bíblia em branco, eu pensei: puxa, benção, como Deus é perfeito. Porque os bengalis, ou a língua bengali, não tinha uma tradução. Ele logo percebeu isso. Então empreendeu-se em proclamar o Evangelho. Empreendeu-se em traduzir as Escrituras. E terminou a Escritura, a tradução integral da Bíblia para a língua bengali em 1809. Além disso, fundou uma faculdade para treinar pastores e missionários. E ele gastou toda a sua vida nesse empreendimento. Gastou a vida para servir aquele povo. E aos 73 anos ele morre na universidade onde fundara, e a vida toda dele foi gasta na obra do Senhor. Então aquele jovem que era um sapateiro, Deus o calçou com a preparação do Evangelho da paz ao mundo, e ao mundo ele foi por causa de Jesus. Você está disposto a empreender um pouco mais em missões? Ou se você partisse hoje deste mundo para a glória, daria por satisfeito o que você fez? Meus irmãos, é preciso empreender. Precisamos trabalhar, investir em missões. O que é que estamos fazendo? Nosso mundo globalizou. Há tantos recursos hoje. Nós podemos plantar mais igrejas, com sua licença. E humildemente eu quero dizer para você que nesses 17 anos Deus nos deu alegria de estarmos plantando a 4ª igreja. Um privilégio de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Precisamos plantar, porque nós vamos passar, irmãos. A nossa igreja tem muita gente de idade, e eu tenho percebido que aqui na associação nós temos vários pastores também que alguns já aposentaram, não pararam de trabalhar, porque o pastor não para, nunca deve parar, não é? Mas eu percebo que alguns de nós já estamos aí, nos seus 60, 65, 70, alguns aos 80. Precisamos plantar, nós vamos passar, nós precisamos no mínimo impactar nossa geração. Você pode usar rádio, você pode usar a internet, você pode fazer uma equipe e evangelizar a zona rural ou os bairros da sua cidade. Você pode ter um curso online ou um curso por correspondência. Há tanto por fazer. E o que é que estamos fazendo? A proclamação da mensagem que não envergonha exige empreendimento missionário.
Você pode crer? Você pode enxergar isso? Pode. Opa. Legal, pastor, mas e o texto de Mateus? Calma, irmãos. Eu não vou fazer como o pastor que anunciou o texto, abriu o texto, leu o texto, orou pelo texto, partiu do texto, esqueceu do texto, nunca mais voltou ao texto, e os irmãos ficaram perguntando: por que ele leu esse texto? Isso aí é do Hernandes, viu? Mateus 9 e 10. Mateus 9 e 10 é o nosso texto. Eu quero pensar um pouquinho nele com você, dentro dessa ideia de empreendimento missionário. O que nós podemos fazer? A proclamação da mensagem que não envergonha exige empreendimento. E no empreendimento missionário, o primeiro destaque que eu quero dar aqui é entender o chamado de Deus. Sabe por que muita gente não faz missões? Porque ainda não entendeu o chamado de Deus. Talvez não, nem para a sua vida e nem para a vida de outros. Então não se dedica em missões. Então leva a vida como se está tudo bem, Deus me chamou aí para ser um espectador e nada mais. Meus irmãos, o chamado de Deus vai muito além. Será que nós o entendemos? Será que nós cremos que Deus está chamando? E cremos ao ponto de aceitarmos que Ele está fazendo isso agora mesmo, aqui e em qualquer lugar deste mundo? Eu fico, irmãos, realmente muito feliz, muito animado em saber que Deus está chamando pessoas hoje à salvação. E no final desse dia pessoas serão salvas, até o final desse dia. E eu fico muito feliz em saber que o Senhor está chamando obreiros, e que o Senhor vai levantar pessoas aqui, ali e acolá. Talvez alguns de nós aqui. Deus tem falado muito comigo esses dias, porque eu pedi a Ele: fala comigo, Deus, eu quero que o Senhor fale no meu coração, eu não quero ir para mais uma associação. E quando eu olho, muitas vezes eu penso que eu particularmente, às vezes a gente faz tão pouco. Então o chamado é muito importante, meus irmãos. Deus está chamando, e chamando crentes e descrentes, conforme Mateus 4,19. Jesus disse: vinde após mim. Vinde após mim. E Mateus 10,1. Ele disse: tendo chamado, deu-lhes poder e os enviou. É o chamado de Deus. E como é o chamado de Deus? Como é o chamado de Deus? Bom, de acordo com o apóstolo Pedro, e agora eu quero que você deixe o seu dedo aqui nesse texto e vá comigo lá para 1 Pedro, por gentileza. 1 Pedro, capítulo de número 2. Como é o chamado de Deus? É muito simples. É muito fácil da gente pegar, entender. Olha lá, primeiro, é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, versículo 9, no finalzinho. Daquele que vos chamou, do quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Está claro, não está? Está aí, bem fácil. Segundo, o capítulo 1, versículo 16. Como é o chamado de Deus? Diz lá: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E o 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, nos chamou das trevas para a luz, como Ele é santo. Então, se você veio para a luz, agora Ele está te chamando para ver uma vida santa. Mas tem mais, são 3. O 2,9 é a primeira parte agora. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Olha aí na sua Bíblia: para que anuncieis as virtudes. Então, é o chamado à proclamação do Evangelho. Esse é o chamado de Deus. E sabe por que Pedro fala sobre ele? Porque ele foi chamado. E só pode falar do chamado, irmãos, e só pode pregar para que pessoas sejam chamadas quem entende o seu chamado, quem foi chamado. Aquele dia que ele estava lá na praia, e Jesus passava, ele estava ali com o seu irmão trabalhando, mal podia saber ele, que aquele homem que vinha ao seu encontro, como nenhum outro havia vindo até então, pararia ali e diria a ele: vocês são pescadores de peixes, mas de hoje em diante
eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham após mim. E venham logo. E a Escritura diz que logo eles deixaram tudo e foram após Jesus. E aí ele escreve sobre o chamado. Aqueles irmãos que estavam dispersos por conta da perseguição ali, não é? No seu tempo. Então ele escreve para lembrá-los, estimulá-los. Vocês estão sendo perseguidos, estão sendo caçados aí, como se fossem animais. Mas não desanimem, vão em frente, continuem, preguem, porque vocês são chamados à luz, à santidade e à proclamação. Então eles eram chamados a viver assim, salvos, santos e servos. Salvos, santos e servos. Isto os animava então, isto os estimulava então, e eles podiam ir servindo ao Senhor aonde o Senhor os enviava. Meus irmãos, isso deve me estimular, isso deve te estimular também. O chamado de Deus. Olha, se for para eu sair da minha casa, seja onde for, para ir lá e não crer no chamado de Deus, eu prefiro ficar em casa. Nós tivemos agora em janeiro, no Amazonas, lá nas margens do Rio Madeira, 2 comunidades ribeirinhas. Montamos uma equipezinha, fomos lá, com o desejo de ir ao campo missionário, assim, né, servir. Fomos em 2 comunidades, e lá no domingo durante a semana demos treinamento, e no domingo nós fomos visitar essas comunidades onde o Evangelho pouco tem chegado. E lá nós passamos o dia pregando. Olha, irmãos, foi uma delícia. E eu ficava pensando, Senhor, quem é que o Senhor vai chamar aqui? Quem é que o Senhor vai chamar aqui? E pela graça de Deus, algumas pessoas ouviram, entenderam o Evangelho. E há 3 semanas atrás, um missionário que mora lá, voltou ao mesmo lugar e disse assim, pastor, eu tenho que te contar, eu voltei lá para verificar se aquelas pessoas que nos receberam, tomaram uma decisão, como é que estava a fé delas, e aí ele passou uma lista de 6 adultos. Pastor, essas pessoas entenderam o Evangelho, pastor, elas creram de verdade, e nós estamos começando um ponto de pregação nas 2 comunidades. E eu quero dizer para o senhor, daqui 2 anos, se Deus quiser, nós vamos levantar um pequeno templo lá, vão se programando, que vocês vão vir lá na inauguração. Irmãos, se nós não crermos que a palavra de Deus, o Evangelho tem poder, para que pregar? Empreendimento, isso deve me estimular, isso deve estimular você. Pastor, missionário, você se lembra do seu chamado? Eu me lembro. Morava lá no interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, na roça, família pobre, de marré. A gente morava lá, meu pai e minha mãe não conheciam a palavra de Deus, nós fomos criados sem conhecer a palavra do Senhor, e a nossa vida era muito triste. Aos 16 anos eu tinha pensado em dar cabo da minha vida. Eu não via mais sentido naquilo. Acordar, trabalhar e dormir para quê? Não há razão. Mas aos 17 anos, pela graça do Senhor, a gente veio morar numa cidade, Maria do Sul, pequena, e em 1989, então, uma quarta-feira, tinha 5 pessoas. Naquele dia eu ganhei um evangelho do Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E me disseram, leia, quando você estiver entendendo, vem aqui nessa parte final, tem o plano da salvação, entregue sua vida a Jesus. 8 meses depois, eles pregaram nesse período algumas vezes, mas 8 meses depois, uma segunda-feira, trabalhava na prefeitura, estava chovendo, assim, então a gente, quando está chovendo, você trabalha um pouco e para um pouco, né, quando a chuva vem, trabalhando em construção. E aquele dia foi uma luta tão grande, porque eu já tinha entendido a mensagem. Mas aí vinha aquela luta, né? Você vai deixar esse mundo e você vai entrar por esse caminho estreito, e sair deve ser infeliz demais. Às 5:30 da tarde, não pude mais resistir ao chamado do Senhor. E foi ali que eu entreguei minha vida a Cristo, e o Senhor me chamou das trevas para a luz. Eu não podia nem falar em crente, nem pensar em crente. Irmãos, quando eu levantei daquele lugar, Deus fez 2 coisas. Primeiro, tirou meu vício de bebida na hora. Nunca mais eu senti desejo
segundo, brotou um desejo de ir no culto. Não parece, mas eu tinha cabelo comprido. Isso é incrível. Verdade. E sabe como é que é o estilo do jovem nesse Jesus ainda? Né? Triste. Mas quando chegou a quarta-feira, que me deu ansiedade para ir no culto, irmãos. Porque o Senhor me tinha tirado das trevas para a luz. Mas Deus não fez só isso, Ele salvou meu irmão, depois salvou minha irmã. E Ele colocou no nosso coração um desejo de servir a Ele. E minha irmã, com 14 anos, recebeu o chamado primeiro. E foi para o seminário. Depois meu irmão, simultaneamente ali, ela tornou-se missionária, e ele pastor. Ela já partiu, já está com o Senhor. Mas meu irmão é pastor lá em Blumenau, Santa Catarina, o pastor Marcelo. E ficou eu, minha mãe, doença grave no coração. E eu tinha um sonho. Sabe qual que era o meu sonho? Estudar e ser professor de faculdade. Eu achava o máximo, né? Poxa vida, se um dia eu for professor da faculdade. E eu empreendi atrás daquilo. Mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E uma manhã eu estava no escritório de contabilidade onde eu trabalhava, já estudando na faculdade. O pastor Benedito, o pai do pastor Tomé, foi o fundador da igreja onde eu converti, conheci a Cristo. Ele chegou lá, me olhou naquela luta, aquela tribulação, conta e documento e tal. Ele bateu nas minhas costas e falou assim: rapaz, tem uma dó de vocês. Vocês ficam nesse sofrimento aí, daqui a pouco Deus chama e já não adiantou de nada. Deu uma raiva daquela hora. Mas eu pensei, deu uma raiva que eu pensei assim: bom, é verdade, isso aqui é um sofrimento. Mas o segundo disse: e se ele tiver razão? E ele tinha. Certa tarde eu fui para a faculdade. Deus que já tinha me chamado das trevas para a luz. Eu cheguei na sala da faculdade, que era grande, não tinha um aluno. Eu sentei. Eu era apaixonado por aquele lugar. Mas quando eu sentei, eu não sou pentecostal, tá bom? Não só no sentido bíblico. Mas eu ouvi uma voz no meu coração que me disse claramente: hoje eu estou tirando o seu prazer por este lugar. Chega. Eu dei um chacoalhado na minha cabeça, assim, olhei para os lados, tem alguém aqui? Passou aquele momento, fui para casa. Quando eu acordei no outro dia, irmãos, eu tinha provas. Olha, pensa numa situação enfadonha. Eu perdi o desejo de ir na faculdade. Eu não estou dizendo para você não ir na faculdade. Estou te contando a minha história. E dali para frente foi um fardo. Mas eu falei: não, isso aí não deve ser normal. Deve ser a fase de transição da minha vida. Eu sou jovem, etc. Senhor, tá bom. O Senhor tem um chamado para mim, então eu quero que o Senhor me faça duas coisas. Igual Eliseu. Vou botar o novelo aqui. Não, aliás, Gideão. Vou botar meu novelo aqui. Falei: eu gostaria que o Senhor me desse, então, isso era no mês de abril. Os estudos no seminário começavam em agosto. Gostaria que o Senhor me desse a oportunidade de levar 3 pessoas a Cristo que ainda não têm ouvido de Jesus. E gostaria que o Senhor me desse a segurança do meu sustento lá no seminário. Orei por isso e continuei a vida ali, trabalhando já. E aí eu comecei a me preparar porque Deus chamou mesmo. Pela graça do Senhor, irmãos. Antes de completar agosto, o Senhor não deu a alegria de levar 3 pessoas, mas 5. E eu penso que Ele falou assim: vou te dar 3, mais 1 de lambuja, e mais 1 você cala a boca. E fazer o que eu estou mandando. E a igreja bondosamente se comprometeu em pagar a nossa mensalidade, nada mais. Que foi o que eu pedi para Deus. Né? O chamado de Deus. Você se lembra do seu chamado? Se lembra mesmo? Então, quando você enfrentar aqueles dias maus que vem, e vem, viu? Para todo mundo, para todos nós, como o pastor pregou ontem à noite, ao outro lado, né? Ele vem. Então, quando você enfrentar esse dia mau, quando as lutas vierem, ou quando o sucesso quiser tirar a sua estabilidade, ou o fracasso, não é? Lembre-se do seu chamado. Eu faço isso nos meus dias maus, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Eu trago à minha memória o chamado de Deus. Jesus chamou os seus para o empreendimento missionário. E no empreendimento missionário a gente tem que se lembrar do chamado. Ele nos chamou, nos revestiu, nos capacitou, nos enviou até o dia em que nos chamar para prestarmos contas a Ele. Não se esqueça, não desista, vá em frente. Há uma obra que Deus vai fazer só pela sua vida. Ele pode fazer a obra dele
segundo lugar, no empreendimento missionário, o segundo destaque a fazer é focar os olhos em Jesus e andar com Ele. Andar com Ele. Por quê? Porque ninguém pode empreender em missões mais do que Ele empreendeu. Ele deu toda a vida e a vida toda. Toda a vida. Meu irmão, quando foi chamado para o ministério, deu o testemunho dele na reunião de jovens. E eu me lembro só de uma coisa. Ele disse assim para a gente: como eu posso negar a minha vida para servir aquele que a vida toda deu por mim? Como eu posso negar? Isso entrou como um punhal no meu coração. Eu não posso negar. Eu tenho que me entregar. Então olhar para aquele que fez isso, para Jesus, é olhar para o perfeito, para a excelência. E o que acontece quando nós andamos com Jesus? Ganhamos capacidades dele. Ali na nossa igreja de Campinas tem uma mocinha pequenininha assim, chamada Thaís, e ela evangelizou uma moça que é bem mais alta que ela, a Lívia, e a moça se converteu. Irmãos, eu acho fantástico, que até a roupa da moça desse tamanho é igual daquela pequenininha. A linguagem é uma coisa incrível, mas elas têm andado juntas no discipulado. Vida na vida. Vida na vida. No empreendimento missionário, meus irmãos, precisamos andar com Jesus. Porque quando andamos com Jesus, 4 capacidades essenciais são nos dadas. Olha aí para a sua Bíblia no capítulo 9, versos de 35 a 38 de Mateus. Que capacidades nós ganhamos de Jesus quando nós andamos com Ele? De acordo com o missionário Ricardo Sterkenburg, leia em inglês melhor do que eu, por favor. Ele disse que elas são 4. Não é? 4 capacidades. Primeira, é preciso ver como Jesus viu, e a gente aprende a fazer isso andando com Ele. Segundo, é preciso sentir o que Jesus sentiu. Terceiro, é preciso fazer o que Jesus fez. E quarto, é preciso orar como Jesus orou. Pergunta a você e a mim mesmo, não é? Será que nós estamos prontos a ver, sentir, fazer e orar como Jesus orou? O que Jesus viu em primeiro lugar? Versículo 36, olha aí. E vendo Jesus a... Quem está escrito aí na sua Bíblia? Multidão. A multidão. Irmão, preste atenção. Há uma multidão onde você mora. Há uma multidão lá fora. Há uma multidão por essas ruas que não tem Jesus Cristo como Salvador. Não tem. Quando Jesus saía lá da cidade de Naim com uma multidão, ele encontrou a outra, né, que carregava um defunto. E essas duas multidões sempre estão aí. Aqueles que já creram e aqueles que não creram. Jesus viu a multidão. Você pode ver como Jesus, enxergar a multidão. E às vezes a multidão é resumida naquele bêbado na calçada da sua rua. Às vezes a multidão é resumida na pessoa que está sentada ao seu lado na sala de aula. Será que nós podemos sentir o que Jesus sentiu? Veja o versículo 36. Vendo a multidão, teve grande... O que está escrito aí na sua Bíblia? Leia aí. Compaixão. Compaixão. Ele sentiu compaixão. Depois do culto, o irmão fechou a igreja e ia indo para casa. E ele viu lá na frente um irmão agachado e uma outra pessoa no chão. E aquele irmão, na medida que ele foi se aproximando, ele percebeu que ele estava em pranto, chorando muito. E ele ficou preocupado: puxa, deve ser o pai, o tio, o irmão que está caído aí. E ele logo percebeu que era um embriagado no seu próprio vômito. Então ele chegou para consolar aquele irmão e disse: Senhor, meu irmão, puxa, que pena, é seu pai? Ele disse: não. É o seu irmão? Ele disse: não. É seu parente? Ele disse: não. E o irmão falou assim: então por que você está chorando? Ele disse assim: sabe, irmão, eu estou me vendo aqui. Não fosse o Senhor alguns anos atrás me chamar das trevas para a luz, e talvez hoje você estivesse agachado, chorando em meu lugar. Compaixão, irmãos. Paixão pelas almas. Sentir o que Jesus sentiu. Ah, que Deus seja servido em aguçar esses pensamentos, esses sentimentos em nosso coração. Fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Versículo de número 35. E
percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então o que Jesus fez? Diz o versículo, ele percorreu. Ô irmão, vamos dar uma voltinha no bairro, vamos andar pela casa das pessoas. Não é só testemunho de Jeová que funciona o trabalho deles de folheiro, não, viu? Não. Nós também funciona. Percorria ensinando, pregando e curando. Queridos, nós temos que crer nisto e sair e fazer. Não adianta nada a gente falar de missões no Amazonas, não é? Ou quem está no Amazonas, lá no estado de São Paulo, ou lá na África, ou na China, como aquele moço que tocado por missões veio do congresso da IBRE, você ouviu aí, e a IBRE ouviu essas mensagens, foi tão tocado, e chegou em casa e disse, pastor, eu quero ir para o Japão pregar o evangelho. O pastor falou assim, amado irmão, isso é uma grande bênção. Mas vamos começar pelo seguinte, a partir de amanhã você vai, antes de atravessar os mares, atravessar a rua, pregar ao seu vizinho. Quando você fizer isso, bem, então quem sabe Deus te leva para o Japão. Irmão, percorrer. As pessoas estão aí à nossa volta, perdidas sem salvação. E orar como Jesus orou. Como Jesus orou? Está aí na sua Bíblia, olha lá, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. Pedir a Deus que levante no nosso meio, dentro da nossa igreja, dentro da IBRE, nas nossas igrejas, pessoas para servir o Senhor com alegria, com amor, com desprendimento, com fervor, com fidelidade. O João era um rapaz lá de Marilândia do Sul. E aí um dia ele chegou assim, eu era seminarista na época, eu disse, irmão, eu estou orando para o Senhor levantar obreiros aqui na igreja e enviá-los ao campo. Eu disse, ora irmão, vai orando, vai orando. Aí o João começou a ter umas crises de choro nos cultos. Aí um dia ele chegou e falou assim, para o pastor José Soares, que era o nosso pastor, pastor, tem que contar uma coisa do Senhor. Eu estava orando para Deus enviar obreiros para a seara, pastor. O pastor, continue, meu irmão. Eu falei, então, mas Deus já fez isso. É, pastor, é, irmão, e quem é que Deus enviou? Esse pastor, Deus está me enviando. Deus está movendo meu coração, pastor, Ele está dizendo para mim, vai você. Irmãos, quando nós oramos, pode ser que Deus também venha nos enviar. E nós estamos prontos a ir mesmo. Será que nós somos capazes de estar aberto ao Senhor para isso? Não, pastor, eu já sou uma bananeira que deu cacho. Sabe bananeira que já deu cacho? Aí fica só de enfeite, né? Eu quero contar um segredo para você então. Eu sou lavrador, fui criado na roça, já mexi com banana. E você sabia que o mesmo pé de bananeira pode vir a dar 2 cachos? 2 cachos. Quem sabe Deus não te chamou e agora vai te chamar de novo. Essa foi uma das, desculpa a expressão, frustrações da minha vida cristã. Porque quando eu fui chamado da terra para a luz, eu disse amém, agora eu estou salvo. Aí Deus me chamou para o ministério para se abrir, agora não tem mais chamado nenhum. Que tolice, irmãos. Que besteira. Quanto mais eu vivo com o Senhor, quanto mais eu participo de reuniões como essa, vira e mexe, o Senhor está me chamando para uma coisa, e me chamando para outra, e me chamando para outra. Esses que já estão resolvidos, estão resolvidos. O Senhor está chamando obreiros, e pode ser que Ele esteja chamando a sua vida hoje, para algo mais. Esteja pronto, esteja aberto. Mas pastor, eu já estou com 90. Meu amigo, você não sabe o que Deus é capaz de fazer com um homem de 95. Que esteja inteiramente nas mãos dEle. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor. Olhar para Jesus e andar com Ele nos impulsiona ao empreendimento missionário. Eu desafio qualquer um aqui que ande com Jesus de verdade a desmentir o que eu estou falando. Se você estiver andando com Jesus, é assim que vai ser. É chamado, é impacto dentro da nossa vida todo dia. Você nunca mais vai ter sossego.
Porque Ele vai levantar, Ele vai te usar, Ele vai mobilizar, Ele vai fazer você ver coisas que ninguém mais vê. Biblicamente falando, obviamente. Terceiro lugar, e último, no empreendimento missionário, o terceiro destaque a fazer é encarar os desafios de olho na recompensa pela fé. Eu gosto de sair. Eu sou assim, meio esparolado, italiano. O italiano fala com a mão, com o braço e é sanguinão. Então eu fico pensando na recompensa. A vossa obra terá uma recompensa. É o que a palavra de Deus diz. E aí Mateus 10, do 5 ao 40, diz que há desafios. Enquanto nós realizamos esta obra, há desafios. E eu só vou mencioná-los para você nesta manhã. Versos 9 e 10. O desafio da dependência exclusiva de Deus. Olhe lá. Versos 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Mas é um desafio de dependência. Segundo, visão realista. Verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Visão realista. Meu irmão, o campo missionário não é um pátio de recreio. É um campo de batalhas. Diário. Terceiro, versículos 24 a 26 e 31. Confiança na palavra e na companhia do mestre. Versículo 24, 26 e 31. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. 26. Portanto, não vos temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E 31. Não temais, vocês valem mais do que os passarinhos. Quem é que está dizendo isso? Jesus, aquele que ia com eles, quando os enviou. 4. Batalhas internas e externas. Versículo 34. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Você vai ter lutas, você vai enfrentar dificuldades, pessoas se levantarão contra você, talvez pessoas íntimas da sua igreja. Mas em frente, vá adiante, batalhas existirão. Riscos. Versículo 39. Quem achar a vida, perdê-la. Você já conhece alguém que perdeu a vida servindo o Senhor? Mas quem perder a vida por amor, achá-la. Aí vale a pena perder, viu? Achá-la. E 6. Certeza das recompensas. 40 e 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum. Mas não é possível fazer isso, meus irmãos, sem a fé. O chamado missionário, o empreendimento missionário, os desafios a serem encarados têm que ser feitos pela fé. Confiança no Senhor, inteiramente no Senhor. Quando eu penso na fé, eu penso em Abraão, no chamado de Abraão. E quando Deus chama Abraão, Ele diz exatamente assim. Se você quiser acompanhar comigo, Gênesis capítulo de número 12, pode acompanhar, ou pode ouvir também. Ele diz assim: disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as nações da terra. Irmãos, Abraão aceitou o desafio missionário, o chamado de Deus, e pela fé partiu. E eu tenho aprendido no meu dia a dia que a vida de fé, gente, primeiro é uma vida de aventura. Você nunca sabe o que Deus vai fazer amanhã realmente. Quem Ele vai levantar, quem Ele vai salvar, o que Ele vai fazer na sua igreja, como é que Ele vai suprir. Sai e vai.
Há 14 anos atrás nós recebemos um folheto, um telefonema de Mojimirim. Nós temos um curso por correspondência. Uma senhora dizendo assim: é da Igreja Batista? Se é. Bem, nós estamos fazendo um curso aqui, é o de vocês. Eu pedi para ela falar o nome, ela falou assim. Eu falei: é esse mesmo. E vocês podem fazer uma visita aqui na nossa casa? Muito simples. Eu digo: podemos. Eu nem sabia quem era. E peguei minha esposa e viemos. Chegamos ali, procuramos a casa, uma casa muito, muito simples, uma meia água bem pequenininha, de gente muito, muito pobre. E aí eles nos receberam com alegria. E ali nós começamos a perceber que o Senhor estava trabalhando. Ela converteu, o marido um pouco depois. Mas naquela primeira visita ela já falou assim para o marido dela: vamos fazer uns cultos aqui em casa, bem? Os dois, ela tinha acabado de nascer espiritualmente. E nós começamos ali naquela casa. E hoje tem a primeira igreja batista regular de Mojimirim estabelecida. Há 14 anos depois. Um folheto. Sai e vai. Querido, sai e vai. Pela fé. Confie. Deus é confiável. Mas também exige rupturas e separações. Ele teve que deixar sua terra e parentela. Exige obediência incondicional. Ele partiu sem saber para onde ia. Exige disposição para ver o impossível. Eu vou fazer de você uma grande nação. E ele foi. Prontidão também para ser bênção. Ser tu uma bênção. Pastor, missionário, teólogo, diretor de seminário. Ó, diante de Deus, nós somos iguais. Amém? E o que ele está falando aí é para mim e para você. Sabe, quando eu estava no seminário, uma das coisas que me ajudou nos momentos mais difíceis, um dos pastores chamado Jaderson, eu não sei como ele sabia, a não ser que o Senhor o dirigia, mas em alguns momentos muito difíceis que eu atravessava, ele batia na porta do meu quarto e sentava para bater um papo, gente, e para fazer uma oração. Puxa, eu ficava pensando: Deus, só pode ser o Senhor falando para ele, não é possível. Os meus momentos mais difíceis. Sabe, pastor, você que está lá no seminário, que bênção é a sua vida. E que bênção que ela pode ser ainda mais. Então, prontidão para ser bênção. E agora eu peço sua licença para apresentar rapidamente aqui duas ilustrações. Primeira, a do Júnior e da Giane. Estão sentados aqui na frente. A Giane conheceu Jesus aos 9 anos de idade, no Acre, que ela é acriana. Aos 14 anos, Deus deu o chamado missionário para ela. Ela ofertou a sua vida para servir a Deus, ali nas viagens da igreja, junto aos ribeirinhos. Deus a chamou. E logo que Deus a chamou, nasceu no coração dela um desejo de conhecer a África, de um dia poder pregar na África. É um desejo que brotou e brota no coração de qualquer pessoa, não é? Os anos se passaram, Deus a levou para o seminário, ela estudou e se formou. Os anos se passaram, ela começou a trabalhar aqui, ali, acolá. E já há alguns anos Deus a chamou para estar conosco ali, no departamento de missões e departamento infantil. Lá ela conheceu esse rapaz aí, o Júnior, né? E eu não sabia, mas já há algum tempo lutava com essas questões missionárias. E pela graça do Senhor, Deus os uniu. E eles se casaram. Eles têm vivido no trabalho do Senhor ali conosco. Em novembro do ano passado, ela estava fazendo serviço na igreja, e ela passou no meu escritório e disse: pastor, eu posso ter uma palavrinha? Eu disse: pode. Ela disse: pastor, nós recebemos um convite de ir para a África. Eu digo: é mesmo? É. E eu sei o que eu faço agora? Eu digo: mas por quê? É porque mais ou menos uns 12 mil reais para ir lá e voltar. Eu digo: Deus, você tem paz? Eu e meu marido temos. Vocês têm vontade, pastor, desde os 14 anos. Então eu disse a eles: então aceitem. E Deus proverá. A viagem vai ser agora em maio, não vai? Quanto falta para a viagem, irmãos? Pode falar bem alto. Nada. Nada, irmão. Perguntem a eles de onde veio o dinheiro. A maior parte eles nem sabem quem foi e quem doou. Mas o Deus que chamou, o Deus que colocou o desejo, o empreendimento, é o Deus que sustenta também. É o Deus que envia. Por isso o William Karen disse: empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Empreenda e espere. A segunda é a nossa igreja ali em Arthur Nogueira, que é aqui pertinho. No dia 27 de setembro de 2007, na casa da irmã Alice e o seu Petrolino,
nascia a Igreja Batista Regular de Arthur Nogueira. O pastor Josias estava lá pregando. Mas não era fácil, não é? Na casa de uma irmã. Logo ele percebeu a necessidade da gente ampliar um pouquinho isso. Compartilhou a necessidade da nossa reunião de pastores. E aí nós então oramos por isso, não é? Enquanto eles faziam os cultos lá, e montamos uma associação para a fundação da Igreja Batista Regular em Arthur Nogueira. Reunimos as forças das igrejas, unimos-nos em oração, vimos o desafio, foram mobilizadas as igrejas, houve empenho, fomos trabalhando, e aí o Senhor foi abençoando. Alugamos uma casa no centro da cidade de Arthur Nogueira, com apoio de 12 igrejas, da associação que montamos ali, e os cultos começaram, e o trabalho foi caminhando, e Deus foi abençoando. O local no começo era bem pequenininho, não é? Mas Deus estava trabalhando e surgiu essa propriedade aí de 1000 metros quadrados, uma casa com 10 cômodos, não é? Uma área gigante. E nós não tínhamos o dinheiro, nós tínhamos 12 igrejas. Vamos trabalhar, vamos desafiar, vamos fazer campanha, vamos. E pela graça do Senhor, irmãos, compramos a propriedade, pela graça de Deus. E aí a casa foi transformada ali, a área em salão de culto. Deus foi abençoando e simultaneamente acrescentando pessoas, porque quando empreendemos grandes coisas para Deus, o Senhor abençoa. E a coisa foi caminhando, e foi ficando bom o lugar lá, não é? E aí surgiu a necessidade de construir um templo. O que a gente vai fazer? Bom, estamos unidos no trabalho, vamos fazer campanha, vamos comprar material, um tijolo, areia, e assim vai, não é? Umas podendo fazer um pouco mais, outras um pouco menos, e o trabalho começou a desenvolver. O templo começou a ser construído, e foi construído. Hoje o templo está nesse estado em 10 anos de trabalho. Amém. Cabem 300 pessoas neste lugar. Pela graça, pura graça de Deus. Empreenda grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Você pode fazer mais na sua região. Pastor, mas eu estou sozinho. Se você se unir com outras igrejas, você não vai estar mais sozinho. Há outras igrejas particulares da sua região. Se una. Clame a Deus. Ore pelos lugares. Empenhe-se. Deus é bom, meu irmão. Deus é fiel. Mas tudo isso com lutas, sacrifícios, empreendendo e olhando para Jesus. Visão, mobilização, envolvimento, empenho, trabalho, não é? Colheita. Eu fico impressionado quando me lembro de Gênesis 11:6, que Deus olhou para o céu e viu levantando aquela torre maldita, que era uma aberração, que era um desafio a Deus, uma desobediência direta à ordem de Deus. Mas Deus lá do céu olhou para aquele povo, e eles estavam unidos, falavam a mesma língua, tinham direção, tinham empreendimento, e Deus disse: ninguém os poderá impedir. E eles estavam fazendo uma aberração. Irmão, será que Deus não pode abençoar? Será que o diabo pode impedir algo que nós juntos podemos fazer para Deus? Empreenda grandes coisas para Deus, enquanto você pode. Vai chegar o dia em que nós vamos comparecer diante do Senhor. O que é que nós fizemos? Juntos, de verdade. Sabe, irmão, eu não quero chegar naquele dia quando meus suspiros estiverem lentos, quando o fôlego estiver me faltando, quando meus olhos não estiverem contemplando mais a beleza que há neste mundo. Eu não quero chegar naquele dia e dizer assim: eu podia ter feito mais. Talvez a gente vá pensar isso, que é aquele sentimento de que, né? Mas sabe, eu quero chegar naquele dia dizendo: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu fiz, Senhor, o melhor que eu pude, de verdade. O meu melhor eu fiz, Senhor. Podia ter feito mais, mas o meu melhor eu fiz. Fiz o meu melhor. Quando o Spurgeon passou por este mundo, ele foi momentâneo. Ele se converteu em 1834, com Isaías 45, 22, pregou seu primeiro sermão aos 16 anos, já seguiu pregando, além de pregador, foi fundador de seminário, orfanato, escritor. Bem, você conhece melhor do que eu. Pregou a milhares de pessoas. Dizem que quando ele pregava nos seus sermões, pelo menos uma alma rendia-se a Cristo. Talvez seja por isso que foi chamado príncipe dos pregadores. Mas em 1892 ele morreu. E no seu sepultamento, o pastor Archibald Brown disse o seguinte: quem sabe venha dizer do seu povo: é campeão de Deus. A tua longa
batalha e nobre combate acabaram. A espada que estava em tua mão finalmente caiu. Um ramo de palmeira toma o lugar dela. Não mais o capacete para mirar tua testa, pela preocupação constante dos teus pensamentos vibrantes com o combate. A glória, aliás, a coroa da vitória. A preocupação com as igrejas, com as almas. Mas você receberá a coroa da vitória com certeza. Entregue pela própria mão do grande comandante. Prova evidente do teu excelente trabalho e da tua nobre recompensa. Mas este homem, em tudo o que fazia, ele dizia: sou o que sou, pela graça de Deus. Querido, vai chegar o nosso dia. Será que poderemos ouvir isso do Senhor também? O pastor Ernesto Kutibert foi o fundador da nossa igreja, quando ela completou 50 anos, ele teve. Ele veio para conhecer uma das congregações. Uma hora ele escapou assim, e eu segui ele, porque ele estava de idade, fiquei com medo dele cair, e eu percebi que ele chorava quando ele olhava para o bairro. E num súbito de solidão, ele levou a voz a Deus e disse assim: lágrimas, ah Senhor, há tanto por fazer, ah se eu tivesse mais uma vida, eu a entregaria para ti. Querido, você tem esta vida ainda. E o que você está fazendo com ela? Não perca tempo com aquilo que você não vai levar para a eternidade, viu? Não perca tempo com aquilo que você não vai levar para a eternidade. O empreendimento missionário da proclamação da mensagem que não é vergonha, estou terminando. Deus nos chamou. E chamou para avisarmos sempre em Jesus. E chamou para vivermos pela fé. Estamos dispostos? Missões é nosso privilégio. Proclamar é nossa responsabilidade. A mensagem é poderosa. O Evangelho nunca envergonhará. Estamos dispostos? Quero terminar com a vida dessa irmã. Ela é lá de Arthur Nogueira. Essa mulher, irmãos, desde antes de casar, era uma mulher muito sofredora. Mas quando ela casou, pensando em encontrar a felicidade no casamento, a coisa piorou. Seu marido logo se tornou alcoólatra. Eles tiveram várias filhas. E ela, não podendo aguentar, apanhar e sofrer, também começou a beber. E muitas foram as vezes que ela e o marido, com facas, disputavam a garrafa de pinga dentro de casa. E os filhos vendo isso. Quantas vezes, pelas ruas de Arthur Nogueira, ela não era achada caída, bêbada, e com outra criança ali sem saber até para onde ir. O tempo foi passando, e a graça de Deus, maravilhosa, fez que nascesse a igreja em Arthur Nogueira, empreendimento missionário. E há um tempo atrás, não muito tempo, uma irmã da igreja ouviu os vizinhos falar dessa mulher aí. E ela foi lá e convidou, aí conversou com ela, ofereceu um estudo bíblico. E aí a mulher aceitou o estudo bíblico. E na medida que ela foi aprendendo a palavra de Deus, o Senhor foi trabalhando no seu coração, e logo ela creu em Jesus como Salvador. E a mudança foi maravilhosa. E ela largou a bebida. E ela começou a ir para a igreja. E aí as filhas, que inclusive algumas já estavam bebendo também, na companhia da mãe, que viviam desesperados por aquela situação dela com o pai, começaram a ir na igreja também. E Deus começou e foi trabalhando, está trabalhando. Uma das filhas que era casada, separada, converteu-se. Aí a filhinha deficiente começou a falar para a mamãe: mamãe, eu queria tanto conhecer meu papai deficiente. Aí ela disse assim: então vamos orar agora para Deus trabalhar no coração do seu papai. E um dia desses o papai voltou para casa para conhecer a filha e foi se reconciliar no casamento. Irmãos, essa mulher, Deus tem trabalhado na vida dela, Deus a salvou e tem salvado a sua família. Essas são as filhas dela, bonitas hoje, né? E pensar que acompanhavam ela na embriaguez das ruas, nas noitadas, mas o Senhor tem salvado uma por uma, e pela graça de Deus, a maior parte da família é salva já hoje, e pela graça de Deus, junto com ela, mais 25 pessoas estão congregando em Arthur Nogueira, e pela graça e pura graça de Deus, o pastor Xavier, daqui uns dias, vai fazer o primeiro casamento quádruplo que eu tenho conhecimento da história, através da minha igreja. Porque a mãe, que nunca foi casada oficialmente, e nem as 3 filhas, que nunca foram casadas oficialmente, depois de serem lavadas, regeneradas, transformadas, chamadas, salvas por Jesus Cristo, vão ser casadas
ofertório e haverá um grande culto de gratidão a Deus por essa maravilhosa obra do Senhor. Empreenda grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Vejam, os campos estão brancos para ceifas. Meus irmãos, eu termino aqui. Que Deus nos dê olhos para ver, compaixão para sentir, disposição para fazer, prontidão para orar por Jesus, no empreendimento, da proclamação da mensagem que não envergonha. Jesus nunca te envergonhará. Confie, creia e siga-o até o fim. Que o Senhor nos abençoe.